Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre a nova tabela de medidas da ABNT, que já saiu esse mês, né? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A responsabilidade da ABNT é padronizar técnicas de produção, não só para confecções de roupas, como para diversos outros segmentos industriais. O objetivo dela não é só esse, tá? Mas aí eu vou explicar para vocês como vem essa tabela e eu vou modificar as minhas tabelas baseado nessas novas técnicas, dessa nova padronização, né, da ABNT. Por quê? Porque até então eu venho usando uma tabela que eu uso em confecção há uns anos atrás, né, bastante tempo. Só que o corpo da mulher brasileira foi se modificando. Essa tabela da ABNT ela já vem sendo esperada há mais de 20 anos, mas só agora que ela saiu. Então, porque ela fez uma pesquisa com vários tipos de corpos femininos, ela fez uma padronização para fazer uma média e criar as duas tabelas. E eu vou explicar direitinho nos meus sites. Isso é muito importante para mim, por quê? Porque eu faço o site, eu coloco 11 tamanhos, né? Eu faço os moldes e coloco no site colocando 11 tamanhos diferentes, do 36 ao 52 e às vezes eu vou até os 70. Algumas modelagens eu tenho posto também até o tamanho 70. E o que acontece? Como a ABNT lançou uma nova tabela, ela fez uma nova pesquisa e essa tabela, as medidas são diferentes da tabela que eu usei, eu tenho que refazer a minha. E não sei se vocês perceberam que no final das modelagens, as últimas modelagens que eu coloquei no site, eu tenho posto a tabela de medida no final. Você vai rodando a página, depois do último molde você tem a tabela lá, para você saber que aquele molde foi feito baseado naquelas medidas de tabela. E eu vou fazer assim todos os outros moldes daqui para frente, porque agora a ABNT não lançou uma tabela, lançou duas, então eu fiz duas tabelas. E de acordo com a medida do corpo, ou aquela roupa fica melhor naquele tipo de corpo, eu uso aquela tabela, se fica melhor naquele outro corpo, eu uso aquela tabela. E assim eu vou sempre colocar a tabela no final do post, tá? Eu vou ter que colocar agora, eu vou colocar agora em todos os outros moldes mais antigos a tabela que eu usei para fazer aqueles moldes. Mas isso vai levar um tempo para eu atualizar todo o site, porque o site tem mais de 1000 modelagens e eu tenho que abrir um por um, correr a página, colar ali a tabela que eu usava para poder ir, né, para vocês terem essa referência de modelagem, tá bom? De tamanho, né? Então vou explicar mostrando a tabela, vou explicar como é que eu trabalhei para fazer as minhas tabelas baseado nas medidas da ABNT, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então vamos lá. Então, meninas, vamos explicar o que é a tabela de medidas, né? A tabela de medida, toda e qualquer tabela de medida de roupas, ela não traz a medida final da roupa, nem da ABNT, nem de nenhuma outra tabela que você encontre por aí. Só aquelas tabelinhas que você encontra no site quando você vai comprar uma roupa, que tem lá a largura da peça, cintura, vamos supor, tem a camiseta, eles põem lá largura e comprimento para você ter uma noção. Ali aquela medidinha é o final da peça. Mas a tabela que a confecção usa, que os modelistas usam para poder fazer os moldes, ela não tem medidas da roupa final, não tem folga de vestibilidade, ela é justa ao corpo, é a medida do corpo, né? Então a ABNT, ele é um órgão, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT não faz só tabela de medida de corpo para confecção, a ABNT ela faz várias tabelas, ela padroniza. A função dela é padronizar técnicas de produção, ou seja, ela faz medidas padrão para diversos segmentos da indústria, inclusive da indústria de roupa. Então eu comprei essa tabela para poder, ela não vem uma tabela pronta da ABNT, você tem que montar, ela vem 25 folhas, tudo separadinho, e você monta a tabela de acordo com o seu método. Então eu montei a tabela de acordo com as normas, com as medidas da ABNT, seguindo o meu método, certo? Ou seja, como eu trabalho, porque tem medidas que não tem na tabela e que eu tenho que fazer cálculo, tá?
Então, olha, o número da tabela da BNT é esse número aqui, né? NBR 16933. O valor que eu paguei foi 167. Vem 25 folhas, vem um papelão como esse e as 25 folhas tudo separado. Não vem encadernado, não vem em revista, é folha solta. Então eu coloco, né, eu tenho aqui, eu fiz uma pasta e eu tenho a tabela infantil, né, as normas técnicas infantil, a masculina e agora a feminina, né, que eu até coloquei, começa aqui. Então, por exemplo, lá vem essas folhas soltas, assim, todas soltas, e aqui vem aonde cada número corresponde a cada medida que foi tirado, tudo assim, né, dessa forma. E lá no finalzinho dela você tem a tabela segundo com essas normas técnicas colocadas aqui. A ABNT, ela decidiu, né, fazer duas tabelas e não uma só. Por quê? Porque ao medir o corpo das mulheres brasileiras, foi um trabalho... Gente, essa tabela está sendo esperada há mais de 20 anos, ela só saiu agora. Então ela vem assim, sendo estudada por uma equipe técnica, até chegar no que eles chegaram de resultado, baseado no biotipo do corpo da mulher brasileira. Como o Brasil é um país muito miscigenado, ou seja, tem uma mistura de raças muito grande, não dá para você ter uma tabela que vai dar certinho para você aí em casa. Ou seja, não tem como fazer uma tabela para cada pessoa do Brasil, porque cada pessoa no Brasil tem medidas diferentes. Então é feita uma média. Então você pega lá 1000 mulheres, faz a medida de cintura das 1000 mulheres, divide por 1000, você tem uma média, entenderam? Mas para isso dar mais ou menos, ser colocado em duas tabelas, foi feito essas medidas em corpos separados. E perceberam que a maioria das mulheres tem corpo retangular e não ampuleta como se imaginava. Ou seja, se imaginava que a mulher era isso aqui, ó, bustinho, cinturinha fina, quadril, toda assim proporcional, como uma ampuleta. Então se descobriu que a maioria das mulheres, elas são mais retas, ela não tem a cintura tão fina e nem o quadril tão largo. Mas existe também um grupo de mulheres que tem, né, um busto, cintura muito fina e quadril muito largo. Então foi feito duas tabelas, uma retangular para o corpo retangular e uma para o corpo ampuleta ou colher. Eles chamam agora de corpo colher ou corpo ampuleta, né? Que é isso aqui, mas isso daqui mais largo ainda, né? Então, olha, como é que você faz? Então, como é que eu fiz? Eu peguei todas essas tabelas da BNT e eu fiz as minhas, fiz os cálculos de acordo com o método que eu uso, né, para fazer uma tabela. Cadê as minhas tabelas aqui, ó? Então eu fiz do biotipo retangular e fiz do biotipo ampuleta, que eu agora vou colocar nos meus livros essas duas tabelas. A partir do ano que vem os livros vão sair com essas tabelas. E aqueles livros que ainda estão sendo vendidos, a Máximos vai disponibilizar a tabela para ir, né, ou ela vai pôr no site dela, que eu vou pôr no meu site, ou ela vai enviar junto com o livro, tá? Então é o seguinte, tem medidas, aqui ó, isso aqui é o corpo ampulheta, de acordo, ou corpo colher, eu até pus aqui o desenho da colher e o da ampulheta, que é o que? Consiste num busto médio, uma cintura fina e um quadril muito mais largo do que esse busto. Em plus size, esse tipo de corpo aqui, ó, é chamado de curves. É aquela mulher que tem cintura fina, quadril muito largo e busto médio ou pequeno, né? Então esse corpo colher é o corpo curves na modelagem plus size. E o corpo retangular é esse aqui, onde o busto e o quadril não é muito maior do que o busto e a cintura ela é mais larga, ela tem pouca diferença da cintura em relação ao busto e ao quadril. Então é o chamado corpo retangular. E fazendo essa pesquisa, a BNT descobriu que a maioria das mulheres está dentro desse padrão aqui retangular, as mulheres brasileiras. Porque antigamente, né, se pensava na mulher com esse corpo, mas não um quadril tão largo em relação à cintura e ao busto, um quadril menor. Mas com a vida das mulheres brasileiras, o corpo dos anos 70 não é mesmo o mesmo corpo de hoje. Então, por exemplo, nos anos 70 e 80, devido à alimentação, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha, né, tem um monte de coisas, recursos que faz com que a gente trabalhe
faça menos trabalho braçal do que se fazia naquela época, as mulheres estão com a cintura mais grossa, elas estão tendo gordurinhas aqui nas pernas, né, uma celulitezinha que faz com que aumente, com a medida que envelhece, aumente a largura do quadril aqui. Então, ou né, a cintura fique mais grossinha aqui. Então isso daí resumindo, a maioria das mulheres brasileiras ou estão com esse corpo ou com esse. Então o que acontece? Até então eu fazia a modelagem de acordo com uma tabela que eu tinha elaborado, baseado nas tabelas usadas pelas confecções até o presente momento. Então toda a modelagem que eu coloco no site é baseada naquela tabela que eu fiz, a minha tabela, de acordo com as medidas usadas em confecção. Então todos os moldes que estão no site, eu estou colocando agora, quando eu ponho um molde no site, eu estou colocando embaixo de tudo, lá no finalzinho, a tabela que eu usei para fazer aquele molde. Então eu vou ter que colocar a tabela antiga que eu usava em todos os moldes antigos que tem desse ano para trás, né? Desde 2014, são mais de 1000 moldes, então para eu ir colocando um por um tudo que eu já fui, então vai demorar um tempo para estar tudo com todas as tabelas. Mas a partir daqui eu tenho duas tabelas para trabalhar. Então quando eu for colocar moldes no site, eu vou usar ou este aqui, e eu vou estar colocando embaixo dos moldes a tabela que eu usei, porque aí você tira as medidas justas do seu corpo e vê a qual se enquadra. Quando eu fizer um molde que ele é para assim, por exemplo, ele fica melhor nesse corpo ampulheta, eu vou usar essa tabela. Quando eu fizer um molde que fica melhor nesse corpo aqui, eu vou usar essa tabela. Então é isso que eu decidi, porque não tem como eu fazer 11 moldes com essa tabela e 11 moldes com esse, eu não dou conta, né? Porque para fazer esses 11 eu já levo a manhã inteira, né, para colocar no site. Imagine se eu tiver que fazer mais, né, calcular tudo isso daí. Mas vamos aqui para frente. Então o que acontece? Na tabela deixa eu pegar as folhas que eu pus aqui. Na tabela da BNT, ela não prevê... Gente, tá aqui eu coloquei. Não tem medida de ombro, por exemplo. E na minha modelagem eu trabalho muito com a medida de ombro. Então essa medida de ombro eu tive que calcular proporcional ao busto, porque a medida de ombro é sempre proporcional ao busto. Então eu tive que fazer o cálculo separado. A largura do braço, que a da tabela da BNT, é da parte mais gorda do braço, aqui embaixo da axila. E a medida que eu uso de largura do braço é no meio do braço, para fazer o cálculo da cava. É daqui até aqui, nesse meio. Então eu tive que fazer uma mudança nas medidas da tabela para adaptar para a minha modelagem. Porque a BNT não lançou essa tabela como obrigação, você não é obrigado a seguir à risca, você tem que adaptar de acordo com a sua técnica de trabalho, né? E a minha técnica de trabalho eu uso medida de ombro e a largura do braço mais aqui. Então tem várias medidas, por exemplo, a altura de corpo. A altura de corpo da tabela, ele não leva em conta essa volta aqui do corpo. É uma medida reta, ou seja, é como se pegasse aqui e viesse até aqui. Então assim, é como se você pegasse uma régua em L, assim, e tirasse a medida até aqui. Então a medida de costas, né, da tabela não coincide com a medida que eu uso, ela é menor. Por que razão? Porque ela não faz essa curva. E à medida que você engorda, uma pessoa 36, se eu pegar daqui do ombro, contornar aqui e vier até a cintura, vai dar uma medida menor do que uma mulher da mesma altura, que seja tamanho 50. Por quê? Porque ela vai ter engordado mais aqui nas costas e na hora que eu tiro essa medida vai ser maior. Então eu coloquei na minha tabela a altura de corpo baseado no corpo, nos tamanhos, ou seja, da magra até a mais gordinha e não na baixa até a mais alta, entendeu? A mesma coisa é a altura de corpo frente, né, da tabela. Então ela não faz a altura, a altura de corpo frente da tabela, ela não pega do ombro, ela pega daqui de baixo do pescoço até a cintura em linha reta. Então vai dar uma medida muito menor do que essa daqui. Então eu não trabalho assim na modelagem. A maioria das pessoas não trabalham assim. Trabalho o quê? Fazendo essa medida aqui.
Então, nas tabelas de confecção, não vai a altura do corpo da frente. Por quê? Porque a altura do corpo da frente, ele é calculado a partir da altura das costas. Porque a altura daqui até aqui, daqui até aqui, seria a mesma se não tivesse busto. Mas como a mulher tem busto, na hora que você contorna o busto para chegar na cintura, vai dar uma medida maior, porque o busto vai acrescentar a medida. Assim como a gordura, à medida que a pessoa engorda, vai acrescentar a medida nessa altura de corpo, não porque ela aumentou de altura, mas porque aumentou essa curva aqui. Não sei se vocês estão entendendo. Então, por exemplo, eu fiz o quê? Uma adaptação, eu fiz o cálculo, a partir das alturas de corpo da BNT, eu fiz o cálculo proporcional aos tamanhos de medida de busto, de corpo, para poder chegar na altura de corpo costas por tamanho, por altura, por largura e não por altura, né? E também, assim como, por exemplo, comprimento de calça, comprimento de saia, comprimento até o joelho, tudo isso eu fiz a minha tabela, eu fiz um cálculo específico, por quê? Porque a BNT coloca por altura, ou de 1 metro, deixa eu ver se eu acho aqui. Só explicando, eu estou explicando, eu sei que isso daqui é muito técnico, mas é importante para quem é modelista saber dessas coisas. Então, por exemplo, aqui assim, olha. Então ela coloca assim, a altura do ombro até o solo, até o chão, né? Aí pra pessoa baixa de 1,50 m a 57, 1,58 m a 1,65 m, 1,66 m e 1,81 m. Em confecção, quando você faz para vender, você não trabalha assim, né? Por exemplo, altura da cintura até o joelho, que seria de uma bermuda. Comprimento consolidado do braço, que seria o comprimento total do braço. Extensão entre a cintura até o quadril, ou a altura da cintura até o chão, né? Até o solo, que seria de calça. Porque não dá para a confecção fazer uma roupa para essa altura, uma roupa para essa altura, uma roupa para essa altura. Então, como as confecções trabalham? Ela trabalha com essa altura média. Ela trabalha pensando em quê? Entre 1,60 m a 1,65 m. Então, isso daqui é uma média trabalhada pelas confecções. Só que à medida que ela coloca tamanhos maiores, ela vai pondo comprimentos de calça comprida, por exemplo, maior. O comprimento de uma calça tamanho 36 é menor do que o comprimento de uma calça tamanho 50. Por quê? Porque a confecção trabalha com estimativa, ou seja, ela está pensando que uma pessoa bem alta, uma mulher de 1,90 m, que aqui está só 1,80 m, possa vir a comprar aquela calça e ela precisa que aquele comprimento sirva nela, certo? Então, em confecção, você não trabalha individualmente. Se você vai fazer uma tabela, se você vai trabalhar com uma confecção e você vai fazer roupa sob medida, ou seja, você vai montar um ateliê em roupa sob medida, dá para você manter essas tabelas, porque você vai tirar a medida da pessoa e vai usar. Mas em confecção tem que ser tudo na média, ou seja, ela tem que prever, né, que uma pessoa de uma mulher de 1,80 m possa vir a comprar aquela calça comprida tamanho 38, ou tamanho 50, ou tamanho 60, ou tamanho 70. Daí ela coloca bem comprida e você acaba tendo sempre que fazer a barra da calça, ou subir a barra de um vestido, ou o vestido que você queria que ficasse no meio das coxas, ele fica no joelho porque você é baixinha, ou ele fica muito curto porque a pessoa é muito alta, mas ela tem que trabalhar com uma média, não dá para você, por exemplo, fazer individualmente. Na Europa até tem, né, roupas específicas para mulher baixa, específicas para mulher média, específica para mulher alta, em alguns países. Mas é país rico, que as confecções têm mais dinheiro, elas podem produzir em larga escala diversos tamanhos, porque ela tem mais poder de compra para comprar mais tecido para fazer essas variantes, coisa que, né, no Brasil não. Então, meninas, era isso que eu queria explicar para vocês, e em breve as tabelas vão estar no site, tá? Eu vou colocar, eu ainda tô fazendo um pequeno ajuste nelas, e assim que elas estiverem prontas, eu vou colocar. Em toda a modelagem que eu puser no site, vai estar lá embaixo a tabela que eu usei, tá bom? Tchau, tchau para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.